Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nossa super aula de estrutura organizacional. Agora nós teremos várias aulas menores. Cada aula nós vamos abordar uma tipologia específica. E essa aula, a primeira tipologia é a estrutura organizacional linear. Gente, a estrutura organizacional linear, ela é a mais antiga, tá certo? Ela é a mais utilizada, ela é de fácil compreensão e, claro, ela cai muito em questão de concurso. Todas as bancas aí adoram cobrar esse assunto. E papo reto com vocês, eu tenho absoluta certeza, se vocês aí acompanharem, se vocês aí assistirem nossos vídeos, eu tenho certeza que você vai ficar super competitivo, né? Vem cá, meus amigos, quero explicar para vocês o seguinte: estrutura organizacional linear. Primeira coisa que vocês têm que saber, esse linear vem de quê? De linha. Linha de quê? Linha de comando, ou seja, essa linha de comando vai definir a hierarquia e a autoridade da organização. Tá certo? Com base nisso, vamos começar a nossa explicação aqui. Primeiro, uma parte conceitual, depois eu vou colocar um organograma aqui, nós vamos dissecar, vamos analisar, interpretar em detalhes o organograma. Vamos lá. Estrutura linear. Primeiro tipo, né? É a estrutura organizacional mais simples e antiga, baseada na autoridade linear. Então, esse linear vem do quê? Da autoridade linear. Ou seja, o que vai definir quem manda em quem e quem obedece quem é a famosa linha de comando, né? Vamos aqui. A autoridade linear é uma decorrência do princípio de comando. Significa que cada superior tem autoridade única e absoluta sobre os seus subordinados e não reparte com ninguém. Então, olha que informação importantíssima aqui, gente. Na estrutura linear, tá, as pessoas têm um chefe apenas. E esse chefe, tá certo, tem autoridade única e absoluta sobre os seus subordinados e não reparte com ninguém. Tá certo? Então, na estrutura linear, ele tem uma autoridade única. Professor, por que eu estou falando isso, professor? Porque o examinador ele vai tentar confundir você. Lá na frente, nós vamos estudar um tal de estrutura organizacional matricial. Na matricial, você tem, você responde para duas pessoas. Lá linear, você responde uma pessoa, tá? Na funcional, você vai responder para a sua autoridade de linha e mais a função pré-determinada. Então, é importante que vocês saibam disso. É uma característica muito importante aí da estrutura linear. Professor, tudo bem. Então, é o seguinte, essa estrutura linear significa essa linha aqui, exatamente essa linha de autoridade, essa linha de comando. O que eu falei para vocês? Que na estrutura linear, esse cara tem, né, autoridade absoluta sobre o subordinado. Mas como professor, eu vou saber que quem obedece quem. Então, vou pegar esse cara aqui embaixo, aqui, tá? Embaixo aqui na estrutura, esse cara aqui, vou chamar ele de A, tá certo? Esse cara aqui, não, A, B, C, D. Vou chamar esse cara aqui de D, tá? Vou chamar esse cara aqui de D1. Professor, quem que é o chefe do D1? Esse aqui é o D1, esse cara aqui é o C1, esse cara aqui é o B1, esse cara aqui é o A. Só tem um A, não tem A1, A2, é nada, né? Então é o seguinte, cara, esse cara aqui, você vai seguir o princípio da linha, subiu a linha aqui, Então o superior hierárquico do D1 é o C1. Quem que é o superior hierárquico do C1? Você vai seguir a linha, é o B1. Professor, e do B1? Nós temos aqui, é o A. Então, isso aqui é o princípio da linha. Então, fica muito fácil a compreensão, muito fácil a estrutura, muito fácil você compreender. Pergunto para vocês, quantos níveis hierárquicos tem na estrutura? Tem 4. 1, 2, 3, 4. C, D, C, B e A. São 4 níveis hierárquicos. Então, isso aqui é o princípio da linha, né? Tá certo? Ah, professor, então segue o princípio da hierarquia, ela é bem verticalizada, ela é a linha. Então, isso que, cara, é a principal característica da estrutura linear. Bacana? Ok, né? Vamos aprofundar esse assunto aqui. Algumas vantagens e desvantagens.
quero aproveitar e dizer para vocês que é o seguinte, a principal referência bibliográfica dessa matéria chama-se Idalberto Chiavenato, ok? Características da estrutura linear. Primeira característica, autoridade linear ou única. O que significa dizer? Que você, dentro da estrutura, você só responde para uma pessoa. Esse única vem de uma pessoa. E quem que é? Quem que você responde? Da estrutura, né? Na linha de comando que você vai seguir aquela linha. Aquela primeira linha superior, qual caixinha cair, indicar vai ser a pessoa que você vai responder. Segundo, linhas formais de comunicação. Professor, eu não entendi se linhas formais de comunicação. Olha só, esse cara que eu dei, tá? Ele quer conversar com esse outro cara aqui. Olha só, esse cara aqui é o D1, não é isso? Esse aqui é o D2, esse aqui é o D3, não é isso? Se ele quer passar uma comunicação para cá, essa comunicação tem que passar por esse cara aqui que é o C, tá certo? É o C. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com a organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir, edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá. Sobra para esse cara aqui, que é o B. O B manda um outro comando, tá? Vai subindo a comunicação, ó. Então isso são as linhas claras de comunicação, ó. Tá? C2, ó. Até chegar aqui. Então isso aqui ele não pode, ó, diretamente lá. Então ele tem que seguir as linhas de comunicação. É uma outra característica da estrutura aí, da estrutura linear, da organização linear. Segue a linha de comando, né? Essa aqui é a mais antiga, lá de Taylor e Fayol, né? Agora é o seguinte, é uma estrutura linear muito utilizada hoje em dia, com certeza, principalmente nas organizações burocráticas, né? Ou seja, na administração pública brasileira. Então, 2, linhas formais de comunicação. Deu exemplos aqui, expliquei para a galera. Vamos para o terceiro, né? Centralizações das decisões, né? Ou seja, a estrutura linear é sempre centralizada, né? Sempre centralizada. A gente sabe, a gente tem uma aula de centralização e descentralização. Então, uma das características da estrutura linear é a centralização. A última característica das estruturas lineares, ela tem um formato piramidal. Olha só, o aluno está estudando em sequência, então ele já consegue identificar isso. Por quê? Porque nas estruturas centralizadas, elas são o quê? Piramidais, né? Ela é considerada como uma estrutura alta, né? Então está aqui para vocês. Então é o seguinte, o examinador quer saber de vocês se você sabe que essas são as principais características de uma estrutura linear. Então ele pode colocar no comando da questão algumas características da organização que atendem a um desses requisitos aqui. Aí ficou fácil o aluno colocar lá o quê? Na resposta linear. Professor, se aqui nós temos as características, se nós temos as características, nós temos o quê? As vantagens e as desvantagens da estrutura linear. A primeira vantagem da estrutura linear diz respeito, tá certo, a uma estrutura simples, simples de fácil e clara compreensão. Por quê, professor? Porque a estrutura organizacional mais simples que tem
é a linear. É a mais antiga, ela é mais simples, ela é mais clara. Visualmente você consegue se localizar, visualmente você consegue enxergar quem manda em quem, visualmente você consegue enxergar o fluxo de comunicação. É claro que você tem que ter uma ideia clara que existe somente um chefe, né? O cara responde somente uma vez, a autoridade única. Outra característica, clara definição das responsabilidades, né? Como é bastante simples, na administração, quando as coisas são bastante simples, que as coisas funcionam, né? Terceira, facilidade de implementação. Como ela é simples, ela é fácil de compreensão, você consegue facilmente implementar, né? Agora, esse tipo de organização linear, ela só funciona para as organizações pequenas, né? Só funciona como organização pequenas, né? Professor, como assim só funciona com organizações pequenas? Olha só, vou dar um exemplo para vocês, ó. Então, esse cara aqui é o chefe, né? Tá? Antes é só ele, a empresa é só ele, tá? A empresa é só ele, esse cara faz de tudo, ele é o comercial, ele é o administrativo, financeiro, ele é o produtor, ele faz tudo, a empresa é só ele, né? Aí o que acontece? A empresa dele, ele é só ele, na verdade, ele não era nem empresa, né? Depois ele criou uma empresa, aí ele foi crescendo. Essa empresa aqui, esse cara pegou aqui, ó, e contratou, ó, ele contratou uma pessoa aqui, ó, tá certo? Ele contratou uma pessoa para ajudá-lo. E essa pessoa aqui ajuda no financeiro, tá? No administrativo e no marketing. Bacana? Ajuda esse cara cá, está ajudando ele, né? E aí o que acontece? A empresa cresce, né? A empresa cresce e agora esse cara, ó, olha só, ó, ele contrata uma pessoa para fazer o financeiro da empresa, ó, ele contrata a pessoa para fazer o marketing da empresa, ele contrata a pessoa para fazer a gestão de pessoas da empresa. Está aí, está crescendo. E a empresa do cara cresceu mais ainda. Aí ele contrata, olha só, mais duas pessoas, ó, uma para ter contas, ó, contas a receber e outra contas a pagar. Ó, contas a pagar, certo? Olha aí, ó. Os dois vinculados aqui no financeiro. Ou seja, na medida que a organização cresce, a estrutura linear, que antes era muito simples, era muito clara, não atende mais às necessidades. Aí tem que passar para outro tipo de estrutura organizacional, que nós iremos ver todos os tipos de estrutura organizacional. Ok? Voltando aqui ao nosso exemplo. Então, por quê? Facilmente implantada, porque para as organizações pequenas, tá certo? Fácil compreensão, você consegue estabelecer aí o canal de comando, né? Esse tipo de organização, uma das vantagens que traz estabilidade, traz segurança, tá certo? Traz segurança para a organização. É ideal para pequenas empresas, já expliquei isso para a galera, tá? E finalmente, né? Ideal para situações de permanência e estabilidade. Interessante esse cara aqui, ó. Então, no comando da questão, o examinador colocou uma organização, olha só, que tende a situações de permanência e de estabilidade. Qual que vai ser a alternativa que você vai marcar? Você vai marcar a alternativa linear. Bacana? Então, isso aqui são, gente, olha, isso aqui são as vantagens, né? Quero chamar a atenção para vocês, desculpa, nesse item 4, estabilidade. Estabilidade é uma vantagem? Sim. É uma vantagem. Agora, se o examinador, atenção, ele colocar estabilidade e constância das relações formais, o que acontece? Estabilidade e constância das relações formais, esse cara aqui não passa a ser uma vantagem. Ele passa, não é uma vantagem, ela é uma desvantagem, está certo? Então, só para explicar para vocês aí. Estabilidade sozinha é uma vantagem. Estabilidade acompanhada com constância, ela é uma desvantagem. Ah, professor, brincadeira, professor, tem que saber isso? Tem. Tá? Digo para vocês aí um aprendizado muito grande que eu passo para vocês, que é o seguinte, cara, papo reto com vocês aí, ó. Papo reto com vocês, tá? Mas o concurso público é no detalhe. E as bancas gostam desse detalhe, ó. Por exemplo, essa questão, se você não soubesse desse pequeno detalhe, o aluno tem aí tudo para marcar essa questão como errada, né? Olha aí, ó. DPU, Técnico Administrativo, CESP 2016.
As desvantagens da organização linear incluem estabilidade e a constância das relações formais. Professor, se tivesse somente estabilidade, ela estaria errada, mas ela está certa, está 100% certo aqui, ó, ela está correta. Professor, de onde que tirou essa questão foi retirada? Foi lá do nosso livro, lá do grande professor, Introdução à Teoria Geral da Administração, e do Alberto Chiavenato, né, desvantagens da organização linear. A organização linear apresenta desvantagens e limitações como: primeira desvantagem, estabilidade e constância das relações formais. Então está aqui para a galera, né? Podem levar à rigidez. Por que isso é uma estabilidade? É uma desvantagem. Podem levar à rigidez e à inflexibilidade da organização linear, dificultando a inovação e a adaptação da organização a novas situações ou condições externas. Como as relações formais não mudam, a tendência para a manutenção do status quo é para o continuismo é inevitável. A organização linear não responde às mudanças rápidas e constantes da sociedade moderna. Ou seja, dica para a galera, o examinador coloca lá no texto explicativo que quer uma organização que busca o quê? Inovação. Não, inovação, tá? Inovação não combina com a organização linear, tá certo? Adaptação. Não, por quê? Porque a organização busca situações estáveis. Professor, então que tipo de organização que é recomendada a organização linear? Elas são estáveis, né? Organizações que querem manter a situação, status quo, tá? Uma situação de continuismo, ela não responde às mudanças rápidas e constantes da sociedade moderna, ou seja, uma grande desvantagem das organizações. Por quê, professor, que isso é uma desvantagem? Porque o mundo está em movimento e não pode parar. Tá? Professor, eu enxergo isso claramente nas organizações públicas. Bingo para você, ponto para você. Né? Porque tem uma grande parte do contingente dos servidores públicos que querem manter a situação atual, né? O status quo. Então, o quê? Organização linear, tá certo? Segunda desvantagem, vem comigo aqui, meu amigo, minha amiga. Autoridade linear baseado no comando único e direto. Como é que isso pode gerar desvantagem? Somente aquele cara que manda. Você já pensou se você coloca um cabeça de papel para decidir? Então, todas as decisões serão cabecinhas de papéis, né? 3, vem comigo aqui. Exagera a função de chefia e de comando. Pode gerar autocracia. Não, o cara é o chefe, né? O cara tem autoridade única, só ele que manda, só ele que decide, né? E acontece muito isso, né? Vamos lá. Quarta desvantagem. A unidade de comando torna o chefe um generalista. Não pode ser especialista. Por quê? Porque ele decide de tudo. Tá? Ele decide de tudo, de todos lá, então ele é um chefe generalista. Então é o seguinte, isso é atenção. Na funcional, ele vai ser um especialista. Na linear, ele vai ser um generalista. Linear, palavra-chave, centralização, palavra-chave, a estrutura piramidal, palavra-chave na linear, unidade única de comando, né? Outra desvantagem, comigo aqui, à medida que a empresa cresce, a estrutura linear conduz inexoravelmente o congestionamento das linhas formais de comunicação. E aquilo que eu expliquei para vocês. O modelo linear é muito útil, muito eficiente para organizações pequenas. A partir do momento que as organizações vão ganhando volume, vão crescendo, o nível de complexidade aumenta. E na organização linear, isso vai entrar em choque lá e não vai conseguir atender à necessidade da organização. Sexta e última desvantagem da organização linear. Diz respeito a comunicações indiretas, né? Por obedecer escala linear de hierarquia, as comunicações são indiretas, demoradas e sujeitas a intermediações que apresentam demora, interpretações diferentes e, consequentemente, distorções. Quando o ambiente muda, a organização linear em colapso entra, né?
Ali nem entra, ali não, entra em colapso porque não tem condições de acompanhar a mudança externa ou se adaptar a ela. Então, é uma grande característica. Por quê? Porque você não pode, nesse tipo de estrutura, você tem que seguir a hierarquia, entendeu? Você não pode comunicar com outra pessoa sem passar pelo seu chefe. Então, gera muito esse tipo de problema. Bacana? Gente, organização linear, vocês podem ficar absolutamente tranquilos que vocês estão preparados, ok? Para isso, vamos testar os seus conhecimentos. Duas questões básicas aqui, né? Chefias generalistas. Opa, diz respeito ao quê? Organização linear. Estabilidade. Bacana. Aí vem, parei, generalista. Estabilidade e constância nas relações. E constância nas relações. É o quê? Constância, diz respeito ao quê? Linear. São características próprias da estrutura linear? Exatamente, né? Então está aqui. O professor deu aquela respirada porque sabe, estabilidade sozinho é vantagem, né? Estabilidade com complemento está errado. Então isso aqui está super correto, ok? Vamos aqui para a última questão, agora uma questão da FCC. Vem comigo. Na estrutura organizacional tipo linear, definiu o tipo linear, sabendo que nós vamos estudar todas as tipologias, né? A autoridade é baseada na especialização e no conhecimento, e não na hierarquia. E aí, professor, está errado, porque o tipo de estrutura, a tipologia de estrutura, que é a autoridade baseada na especialização e no conhecimento, qual que é o nome? É funcional, não linear. Desculpa, professor, se eu trocar a palavra linear aqui por funcional, aí a questão número A seria a letra A estaria correta. Letra B, professor. Entre o superior e os subordinados, existem linhas diretas e únicas de autoridade e responsabilidade? Exatamente, né? Olha só, entre o superior e os subordinados, tem linha única de autoridade. A linha diz respeito quem se deve se reportar, quem é o chefe do cara e assim por diante. Então, a letra B é a alternativa correta. Mas vamos ler as demais aqui. Letra C. Os órgãos de linha estão diretamente relacionados com os objetivos vitais da empresa? Aí é uma coisa que isso aqui não diz respeito aos órgãos de linha. Estão diretamente relacionados com os objetivos vitais da empresa? Gente, aí isso aqui é o seguinte, os objetivos vitais da empresa, essa aqui já é uma tipologia mais evoluída uma tipologia mais moderna em relação ao linear. Professor, qual tipo de tipologia que atenderia o letra C, né? A letra C aqui é matricial, com certeza, até a funcional também atenderia muito bem, não a linear, né? Tá certo? Por quê? Porque ela não tem um planejamento, ela não exerce uma técnica de organização, né? Letra D. A hierarquia é flexível? Errado. A hierarquia é inflexível. Inclusive, a hierarquia ela é de mão única, somente um chefe. Então, letra D já está errado, né? Letra E. Combina-se a departamentalização funcional e por projeto, sacrificando o princípio da unidade de comando. Está errado. Aí, se você quer aprender um pouquinho mais, essa letra E diz respeito a uma tipologia, mas não é a tipologia linear. Diz respeito à tipologia matricial, que será objeto de estudo específico. Logo, nós temos essa questão do TRT, letra B de bola. Bacana? Pronto, chegamos ao final aí de essa super aula aí de tipologia linear. Na próxima aula nós vamos abordar a tipologia funcional. Galera, comigo aqui, vamos um pequeno exercício, uma pequena mensagem aqui do Confúcio, né? Ele é um sábio chinês. Eu sou fãzaço desse cara aqui, né? Inclusive, eu dou uma dica para vocês. Esse cara aqui tem um filme dele no Netflix, tá? Se você tiver oportunidade, você tiver assinatura do Netflix, quer relaxar um pouquinho, recomendo que assista aqui o filme aqui do Confúcio, né? Vamos lá. Olhar um trabalho de que escolha um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar um único dia da sua vida, né?
Olha aí, então você tem que fazer aquilo que você gosta, porque se você gostar daquilo, você não vai trabalhar nem um dia. Bacana, meus amigos. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir: edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.